Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Não me engole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer por todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Illuminada Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então vamos dar início, né? A gente no vídeo anterior foi a introdução, né, que era muito importante a gente fazer a introdução do livro, né? Falando um pouco sobre Santa Maria de Ágreda, quando foi iniciada, né? A escrever o livro, toda a história, né? Então é muito importante a gente conhecer antes da gente começar a iniciar o livro, né? Então agora a gente vai começar a ler aqui, né? A primeira parte do livro, a Mística Cidade de Deus. Vida e mistérios da Rainha do Céu, e que o Altíssimo realizou nesta pura criatura, desde sua Imaculada Conceição até em seu virginal seio e verbo assumiu carne humana, os favores que ele fez nestes primeiros 15 anos e o muito que por si mesmo adquiriu com a divina graça. Capítulo 1. Duas visões particulares que o Senhor manifestou à minha alma, outras inteligências e mistérios que me impeliam a afastar-me das coisas terrenas, elevando meu espírito acima da terra. Louvor a Deus. Louvo-te e exalto. Mateus 11:25. Rei Altíssimo, que por tua dignação e elevada majestade escondeste aos sábios e mestres estes altos mistérios e os revelaste a mim, tua escrava, a menor e mais inútil de tua igreja. Assim, com admiração, sereis conhecido por Todo-Poderoso e autor desta obra, tanto quanto mais vil e fraco é o instrumento que utilizas. Estado de alma da Escritora. Depois das longas resistências que referi, de infundados temores e de grandes perplexidades nascidas de minha covardia, por conhecer este mar imenso de maravilhas no qual embarco, receiosa de nele me afogar, este Senhor Altíssimo deu-me a sentir uma força do alto, suave e forte, Sabedoria 8:1, eficaz e doce, luz que esclarece o entendimento, submete a vontade rebelde, sossegando, dirigindo, governando e ordenando os sentidos interiores e exteriores, submetendo inteiramente a criatura ao agrado e vontade do Altíssimo, para procurar em tudo e somente sua honra e glória. Estando nessa disposição, ouvi a voz do Todo-Poderoso que fortemente me chamava e atraía para si. Elevava a minha habitação ao alto. Eclesiástico 51:13. E fortalecia contra os leões. A rugir famintos, procurando afastar minha alma do bem que lhe ofereciam no conhecimento dos grandes sacramentos, encerrado neste tabernáculo e santa cidade de Deus, libertou-me das portas da tribulação, por onde me convidavam a entrar, cercada pelas dores da morte. Salmo 17:5. E da
perdição, rodeada pela chama desta Sodoma e Babilônia onde vivemos. Procuravam me transviar, para que cegamente voltasse e me entregasse a ela, oferecendo objeto de aparente deleite a meus sentidos, sugestionando-os com falsidade e dolo. De todos estes laços, Salmo 66, 7 e 24, 15. Preparados a meus pés, livrou-me o Altíssimo, elevando meu espírito e instruindo-me com eficazes admoestações do caminho da perfeição. Convidou-me a uma vida espiritualizada e angélica em carne mortal, obrigando-me a viver tão solícita que no meio da fornalha não me tocasse fogo e me livrasse da língua iníqua, quando muitas vezes me contava mentiras terrenas. Salmo 118, 85. Chamou-me Sua Alteza para me levantar do pó e da fraqueza causada pela lei do pecado, e resisti aos efeitos herdados da natureza corrompida, dominando-a em suas desordenadas inclinações. Devia destruí-las na presença da luz e elevar-me sobre mim mesma. Aqui tem LM 3:28. Com força de poderoso Deus, correções de pai e carinhos de esposo, muitas vezes me chamava e dizia: pomba minha e obra de minhas mãos, levanta-te e apressa-te. Vem a mim, que sou luz e caminho. Jó 8:12. E quem me segue não anda em trevas. Vem a mim, que sou verdade infalível, santidade verdadeira. Sou poderoso e o sábio emendador dos sábios. Sabedoria 7:15. Efeitos da palavra divina. Estas palavras produziram em mim efeito de flechas de doce amor, admiração, reverência e também de temor, de conhecimento de meus pecados e de covardia com que me retraía e aniquilava. O Senhor me dizia: vem, alma, vem que sou teu Deus onipotente, e ainda que tenhas sido prodiga e pecadora, ergue-te e vem a mim que sou teu Pai. Recebe a estola de minha amizade e o anel de esposa. 6 anjos auxiliam a escritora. Encontrando-me nesse estado, vi certo dia os 6 anjos, como já disse. O Senhor designou-me para me assistirem neste trabalho e em outras ocasiões de combate. Eles me purificaram, prepararam e em seguida apresentaram-me ao Senhor. Sua Majestade deu à minha alma uma nova luz e capacidade semelhante à da glória, e me fortificou e me deu aptidão para ver e conhecer o que está acima das forças de criatura terrena. Em seguida vi outros 2 anjos, de hierarquia superior, que me atraíam fortemente ao Senhor, e compreendi que eram muito misteriosos e me queriam manifestar altos e escondidos sacramentos. Respondi-lhes prontamente, ansiosa por gozar daquele bem que me anunciavam. E com ardente afeto declarei minha disposição para ver o que me queriam mostrar e misteriosamente me escondiam. Imediatamente, com muita severidade, responderam: detente, alma. Voltei-me para eles e lhes disse: príncipes do poderoso e mensageiros do grande rei, porque tendo me chamado, agora me detens assim, contrariando meu desejo e retardando meu gozo e alegria? Que força e poder é o vosso, que me chama, me empolga e ao mesmo tempo me atrai e me detém, atraindo-me pelos perfumes de meu amado Senhor. Me detendes com prisões tão fortes? Dizei-me a causa disto. Responderam-me: é necessário, alma, vir descalça e despida de todos os teus apetites e paixões, para conhecer estes altos mistérios, que não admitem nem são compatíveis com inclinações contrárias. Descalça-te como Moisés. Êxodo 3:5. Conforme lhe foi ordenado, para ver aquela milagrosa sarça. Príncipes e senhores meus, respondi,
Muito foi pedido a Moisés para em natureza terrena ter operações angélicas. Todavia ele era santo e justo, e eu pecadora cheia de misérias. Perturba-se meu coração, e lamento a servidão da lei do pecado. Romanos 7:23. Que sinto em meus membros, contrária do Espírito. A isto disseram: há uma coisa muito difícil ser-te-ia pedida, se dependesse apenas de tuas forças. O Altíssimo, porém, que pede e que essa disposição é poderoso e não negará o seu auxílio, se de coração a pedires e te dispuseres para recebê-la. Seu poder que fazia arder a sarça, Êxodo 3:1, sem queimar-se, poderá fazer que a alma presa e cercada pelo fogo das paixões não se queime, desejando ela libertar-se. Sua Majestade pede o que quer e pode quanto pede, e com sua fortaleza serás capaz. Filipenses 4:13. Do que te manda. Descalça-te e chora amargamente. Clama do íntimo do teu coração, para que seja ouvida tua oração e se cumpra teu desejo. A mulher do Apocalipse. Neste momento vi riquíssimo véu encobrindo o tesouro, e minha vontade se excitava para afastá-lo e descobrir o oculto mistério que a inteligência entrevia. A este meu desejo foi-me advertido. Obedece, alma, ao que se te admoesta e manda. Desperte de ti mesma, e então verás. Propus emendar minha vida e vencer minhas inclinações. Chorava e suspirava do íntimo da alma para me ser manifestado aquele bem. E assim como eu ia propondo, também ia se levantando o véu que escondia meu tesouro. Quando se afastou inteiramente, viram meus olhos interiores o que não saberei dizer, nem explicar com palavras. Vi um grande e misterioso sinal no céu. Uma mulher, uma senhora e formosíssima rainha coroada de estrelas, vestida de sol, tendo a lua a seus pés. Apocalipse 12:1. Disseram-me os anjos: esta é aquela ditosa mulher que São João viu no Apocalipse, e onde estão compendiados, depositados e selados os maravilhosos mistérios da redenção. Favoreceu tanto o Altíssimo e Todo-Poderoso a esta criatura que a nós seus mistérios causa admiração, que a nós seus espíritos causa admiração. Vê e considera suas excelências, escreve-as, que para isto e para teu proveito te são manifestadas. Conheci tantas maravilhas que sua abundância me emudece e a admiração me suspende. Julgo que na vida mortal todas as criaturas não seriam suficientes para conhecê-las. Adiante as irei expondo. Exortação divina. Outro dia, em tempo de quietude e serenidade espiritual, no mesmo estado que já descrevi, ouvi a voz do Altíssimo que me dizia: Esposa minha, quero que acabe de te resolver, que me procures solícita, que fervorosa me ames, e que tua vida seja mais angélica que humana. Esquecendo tudo que é terreno, quero levar-te do pó e do esterco como pobre e necessitada. Salmo 112:7. Ao ser elevada, quero que te humilhes, e que teu nardo exale suave perfume. Eu não sei, eu acho que é Cânticos, tem CT 1:11. Enquanto permanece em minha presença, conhecendo tua fraqueza e misérias, vence-te de que mereces a tribulação, e nela a tua profunda humilhação. Vê minha grandeza e tua pequenez. Sou justo e santo, e com justiça te aflijo, usando de misericórdia e não te castigando segundo mereces. Procura sobre este fundamento de humildade adquirir as demais virtudes, para cumprires minha vontade. Para te instruir, corrigir e repreender, te dou por mestra minha Virgem Mãe. Ela te formará e guiará teus passos, no meu agrado e beneplácito. Maria Escada de Jacó. Esta
Estava presente esta rainha, quando o Altíssimo Senhor me disse aquelas palavras, e não se dignou a divina princesa em aceitar o ofício que Sua Majestade lhe dava. Recebeu benignamente e disse-me: Minha filha, quero que sejas minha discípula e companheira, e eu serei tua mestra. Adverte, porém, que me hás de obedecer com coragem. E desde esse dia não se há de perceber em ti vestígios de filha de Adão. Minha vida, as obras de minha peregrinação, as maravilhas que o poderoso braço do Altíssimo operou em mim, hão de ser teu espelho e modelo de tua vida. Prostrei-me ante o real trono do Rei e Rainha do Universo e ofereci-me para obedecer em tudo. Agradeci ao Altíssimo o benefício de me dar tal amparo e guia, tão acima de meus méritos. Renovei em suas mãos os votos de minha profissão e me ofereci novamente para obedecer-lhe e cooperar com todas as forças na emenda de minha vida. Disse-me o Senhor: presta atenção e olha. Assim o fez, e vi uma escada de muitos degraus, belíssima e com grande número de anjos, uns que a assistiam e outros que desciam e subiam por ela. Disse-me Sua Majestade: esta é aquela misteriosa escada de Jacó. Gênesis 28, 12, 7 e 12, 17. Casa de Deus e porta do céu. Se te dispuseres e tua vida for tal, que não mereça repreensão aos meus olhos, subirás por elas até mim. Maria, caminho para Deus. Esta promessa excitava meu desejo, afervorava minha vontade, arrebatava meu espírito e com muitas lágrimas queixava-me de ser tão pesada para mim mesma. Jó 7:20. Suspirava pelo fim de meu cativeiro e por chegar onde não há óbice que possa impedir o amor. Nestas ânsias passei alguns dias, procurando aperfeiçoar minha vida, fazendo nova confissão geral e corrigindo algumas imperfeições. A visão da escada continuava, mas não estendia seu significado. Fiz muitas promessas ao Senhor, propondo novamente afastar-me de todo terrestre, conservando minha vontade livre para somente amá-lo, sem deixá-lo inclinar-se a coisa alguma, ainda que fosse pequeno e inocente. Rejeitei e renunciei a tudo, quanto é aparente e ilusório. Passando alguns dias nesses sentimentos e disposição, o Altíssimo declarou-me ser aquela escada a vida da Santíssima Virgem, suas virtudes e mistérios. Disse-me Sua Majestade: quero, esposa minha, que subas por essa escada de Jacó e entre por esta porta do céu, para conhecer meus atributos e contemplar minha divindade. Sobe, pois, e caminha por ela até mim. Estes anjos que a assistem e acompanham são os que eu dediquei para a guarda e defesa desta cidade de Sião. Atende, medita essas virtudes e trabalha por imitá-las. Apareceu-me subir por essa escada e ver a maior das maravilhas e os mais inefável prodígio do Senhor em pura criatura, a maior santidade e perfeição de virtudes que jamais criou o braço do Onipotente. No fim da escada vi o Senhor dos Senhores e a Rainha de toda a criação, e mandaram-me que, por estes magníficos sacramentos, o glorificasse, louvasse, exaltasse e escrevesse o que deles entendesse. Deu-me o acesso e eminente Senhor nestas tábuas, melhores que as de Moisés, lei para meditar. Salmo 1:2. E observar, escrita por seu poderoso dedo. Êxodo 31:18. Inspirou minha vontade para, em sua presença, dirigir-me à Puríssima Rainha, prometendo-lhe vencer a minha resistência e com seu auxílio escrever sua vida santíssima, tendo em vista 3 objetivos. Primeiro, que se conheça a profundeza, reverência devida ao Deus eterno e como as criaturas devem se humilhar, na medida que Sua Majestade se lhe faz mais acessível. O efeito dos maiores favores e benefícios é de ser maior temor, reverência, solicitude e humildade. Segundo,
Que o gênero humano, esquecido de sua salvação, considere e conheça o que deve à sua rainha e mãe de piedade nas obras de redenção, o amor e reverência que ela teve a Deus e o que devemos ter a esta grande Senhora. Terceiro, que o diretor de minha alma e todo mundo, se for conveniente, conheçam minha pequenez, vileza e má retribuição por tudo quanto recebo. Oportunidade da obra. A este meu desejo respondeu a Santíssima Virgem: Minha filha, o mundo está muito necessitado desta doutrina, porque não sabe e não tem a devida reverência ao Senhor Onipotente. Por causa desta ignorância, a audácia dos mortais provoca a retidão de sua justiça, que os aflige e castiga. Vivem esquecidos de Deus, mergulhados nas trevas sem saber procurar a salvação nem encontrar a luz. Isto é resultado da falta de temor e reverência que deviam ter pelo Senhor. Estes e outros avisos deram-me o Altíssimo e a Rainha, para manifestar-me sua vontade a respeito desta obra. Pareceu-me temeridade e pouco amor a mim mesma, não aceitar a doutrina e ensinamento que esta grande Senhora prometeu dar-me, na descrição da sua vida santíssima. Tampouco julguei conveniente adiar para outro tempo, porque o Altíssimo manifestou ser este o oportuno e conveniente. Sobre isso me disse essas palavras: Minha filha, quando enviei meu unigênito ao mundo, este se encontrava no pior estado que havia tido desde o princípio, com exceção de alguns fiéis que me serviam. A natureza humana é tão imperfeita que, não se sujeitando à direção interior de minha luz e prática dos ensinamentos de meus ministros, não submetendo seu próprio ditame para seguir a mim, que sou caminho, verdade e vida. João 14,6. Guardando meus mandamentos e minha amizade, cairá logo em profundas trevas, inumeráveis misérias de abismo em abismo, até obstinar-se no pecado. Desde a criação e o pecado do primeiro homem, até a lei que dei a Moisés, governaram-se pelas próprias inclinações, cometendo grandes erros e pecados. Romanos 8,13. Depois da lei, os cometeram por desobedecê-la. João 7,19. E assim foram se afastando cada vez mais da verdade e luz, chegando a maior esquecimento. Eu, com paternal amor, enviei a salvação eterna. Efésios 3, 4 e 5. E o remédio para as incuráveis enfermidades da natureza humana. Com isto, justifiquei a minha causa. Como então esperei o tempo no qual mais resplandecesse a misericórdia, quero agora fazer-lhe outra muito grande. Este é o tempo oportuno para dela usar, enquanto não chegar a minha hora, na qual o mundo se encontrará com tantas dívidas e processos, que conhecerá o justo motivo de minha indignação. Nessa hora, manifestarei minha ira, justiça e equidade, que quão justificada está a minha causa. Chegou o tempo em que melhor se há de manifestar o atributo de minha misericórdia, e no qual desejo que meu amor não fique inativo. Agora, quando o mundo chegou a tão infeliz época, depois que o Verbo se encarnou, quando os mortais se encontram mais descuidados do próprio bem e menos o procuram, quando mais se aproxima o fim de sua transitória vida, o pôr do sol do tempo, e a noite da eternidade para os reprovados, quando aos justos nasce o eterno dia sem noite, quando a maioria dos mortais jazem nas trevas da ignorância e das culpas, oprimidos os justos e zombando dos filhos de Deus, quando minha lei santa e divina é desprezada pela iníqua matéria do Estado, tão odiosa como inimiga de minha providência, quando os maus menos merecem, olhando para os justos que vivem neste tempo propício para eles, quero abrir a todos uma porta para entrarem em minha misericórdia. Acendo-lhes um farol para iluminar as trevas de sua cegueira. Dou-lhes um oportuno remédio, se o quiserem usar para votarem a minha graça. Felizes os que o encontram, e bem-aventurados os que conhecerem seu valor. Ricos que acharem este tesouro, felizes e muito sábios os que explorarem reverentemente,
para compreender seus mistérios. Quero que saibam quanto vale a intercessão daquela que foi remédio de suas culpas, dando em seu seio vida mortal ao imortal. Quero que lhes sirvam de espelho onde vejam suas ingratidões, as maravilhosas obras que meu poderoso braço operou nesta criatura. Mostrar-lhe-ei muitas das que realizei com a mãe do Verbo, até agora ocultas por meus altos juízos, oportunidade das revelações. Não os manifestei na primitiva igreja, porque são mistérios tão magníficos que os fiéis teriam ficado a estudá-los e contemplá-los, quando era mais necessário estabelecer a lei da graça e do Evangelho, ainda que ambas as coisas teriam sido compatíveis. A ignorância humana poderia ficar confusa, quando ainda estava tão no princípio a fé na encarnação, redenção e preceitos da nova lei evangélica. Por isso, disse o Verbo manado a seus discípulos na última ceia: muitas coisas teria para vos dizer, mas agora não estáis preparados para recebê-las. João 6,12. Na pessoa deles, falou ao mundo inteiro que ainda não estava em condições de receber o conhecimento dos mistérios da Mãe, antes de estar estabelecida a graça e a fé em seu Filho. Agora a necessidade é maior, e ela me obriga mais do que o merecimento dos homens. Se me empenhasse, reverenciando, crendo e conhecendo as maravilhas que em si encerra a Mãe de Piedade, e se de coração solicitassem sua intercessão, o mundo poderia melhorar. Não quero deixar de mostrar-lhes esta mística cidade de refúgio. Descreve-a, delineando-a como conseguir tua limitação. Não quero que esta descrição de sua vida componha-se de opiniões e hipóteses, mas seja a verdade certa. Os que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Mateus 11:15. Os que têm sede, Apocalipse 22:17. Venham às águas e vivam, e deixem as cisternas rachadas. Os que desejam luz, sigam-na até o fim. Palavra do Senhor Deus Onipotente. Estas são as palavras que me disse o Altíssimo na ocasião que referi. Satisfazendo a obediência que assim me ordena, explicarei no capítulo seguinte, para deixar esclarecido em todos os demais o modo como recebo essa doutrina e luz, como contemplo o Senhor e as inteligências e misericórdia desse gênero que me são comunicadas, e descreverei adiante. Capítulo 2. Explicação do modo como o Senhor manifesta à minha alma esses mistérios e a vida da rainha, estado em que Sua Majestade me colocou. Para deixar declarado de uma vez o modo como o Senhor manifesta-me estas maravilhas, pareceu-me conveniente escrevê-lo no princípio deste capítulo, onde explicarei como puder e me for concedido. Temores espirituais. Desde que tive o uso da razão, notei haver recebido do Senhor uma graça que julga maior que sua liberal mão me concedeu, um íntimo e grande temor de perdê-lo. Isto me tem incitado a desejar sempre e praticar e pedir ao Altíssimo o melhor e mais seguro. O temor dos juízos de Deus, o contínuo receio de perder a amizade do Todo-Poderoso e a incerteza de nela estar, é um dardo com que ele transpassou minha carne. Salmo 118, 120. Meu pão, dia e noite, tem sido as lágrimas. Salmo 41, 4, causadas por esta solicitude. Nestes últimos tempos, quando os discípulos do Senhor, que confessam virtude, devem ficar ocultos, sem se manifestar, esta inquietação me induziu a fazer grandes petições a Deus e a solicitar a intercessão da Rainha e Virgem pura, suplicando-lhe com todo o meu coração, me guiem e dirijam por o caminho reto e escondido aos olhos dos homens. Visão de Deus. A estas instantes súplicas me respondeu o Senhor: não temas,
nem te aflijas, que eu te darei um estado e caminho de luz e segurança. De minha parte, tom oculto e estimável, e somente o autor dele conhecerá. Toda exterioridade sujeita a perigo te faltará desde hoje, e teu tesouro ficará escondido. De tua parte, guarda-o e conserva-o, levando vida perfeita. Eu te porei numa senda oculta, clara, verdadeira e pura, caminha por ela. Desde essa ocasião, senti-me interiormente mudada e num estado muito espiritualizado. Ao entendimento foi dada nova luz, sendo-lhe comunicada e infundida ciência, pela qual conhece o ser e operações de todas as coisas em Deus, na medida em que a vontade divina lhes quer manifestar. Esta inteligência e luz que esclarece, Sabedoria 7:22, é santa, suave e pura, sutil, aguda, nobre, certa e límpida, faz amar o bem e reprovar o mal, é um vapor de virtude de Deus e simples emanação de sua luz. É como espelho para o entendimento, e com a parte superior da alma e olhar interior vejo muito. Conhece-se que o objeto, com a luz que dele reverbera, é infinito, ainda que a vista seja limitada e curto o entendimento. Esta visão é como se o Senhor estivesse assentado em trono de grande majestade, onde dentro dos limites da vida mortal se conhece seus atributos com distinção, cobre-o com um cristal puríssimo e através dele se entrevêem estas maravilhas e perfeições de Deus. Grande é a clareza e distinção, não obstante aquele intermédio, véu ou cristal que impede vê-lo inteira, imediata, intuitivamente. A impossibilidade de ver o que está oculto, porém não é penosa, mas admirável para o entendimento. Entende que o objeto da visão é infinito, enquanto é limitado quem o contempla. Fica lugar para a esperança de afastar-se aquele véu e cair o intermédio, quando a alma se despide da mortalidade do corpo. 2 Coríntios 5, 4-6. Se tanto merecer, efeitos da visão de Deus. Neste conhecimento há 2 graus ou modos de visão, conforme a vontade divina quer conceder, pois é espelho voluntário, às vezes se manifesta mais claramente, outras menos, ora se mostram os mistérios ocultos, outros mais sempre grandes. Esta diferença depende da disposição da alma. Se não está com toda quietude e paz, ou cometeu alguma culpa ou imperfeição, por pequena que seja, não consegue ver esta luz no modo que digo, pelo qual se conhece o Senhor com tanta claridade e certeza, que não deixa dúvida alguma no que se entende. Entretanto, a percepção da presença de Deus é anterior e maior do que o conhecimento de quanto ele comunica. Aquela percepção produz forte, suave e eficaz energia para amar, servir e obedecer ao Altíssimo. Nesta claridade compreende-se grandes mistérios. Quanto vale a virtude e quão preciosa coisa é possuí-la e praticá-la. Entende-se a sua perfeição e segurança. Sente-se uma força que arrasta para o bem, faz oposição e combate o mal e as paixões, e muitas vezes as domina. Se a alma goza desta luz e visão sem a perder, não é vencida, porque lhe dá ânimo, fervor, segurança e alegria. Cuidadosa e solícita, convida e eleva, dá presteza e brio, atende a si a parte superior da alma sobre a inferior. Até o corpo se torna leve e, como espiritualizado durante esse tempo, suspendendo seu gravame e peso. Transformação em Cristo. Sentindo a alma estes doces efeitos, com amoroso afeto diz ao Altíssimo: leva-me após ti, e correremos juntos. Cânticos 1:3. Unida com seu amado, não sente as operações terrenas, e deixando-se levar pelo odor destes perfumes de seu querido,
Venha a ficar mais onde ama do que onde anima. Abandona a parte inferior, e quando para ela volta, é para aperfeiçoá-la, reformando e degolando os animais apetites das paixões. Se por acaso querem se revoltar, expulsa-os da alma com rapidez, pois já não sou eu que vivo. Gálatas 2:20. Mas é Cristo que vive em mim. Cristo vivendo na alma. Sente-se aqui, de certo modo, em todos esses movimentos e santas operações, a assistência do Espírito de Cristo, que é Deus e vida da alma. Percebendo-se no fervor, no desejo, na luz, na eficácia para agir, uma força interior que somente Deus pode produzir. Sente-se na virtude desta luz e no amor que produz, uma voz interior contínua e viva, que prende a atenção a tudo o que é divino e abstrai do que é terrestre. Em tudo isto manifesta-se viver Cristo em mim, com sua virtude e luz que sempre brilha nas trevas. É propriamente estar nos átrios da casa do Senhor, porque a alma se encontra onde se reflete a claridade da lâmpada do Cordeiro. Apocalipse 21:23. A ação da graça. Não digo que a luz seja total, mas sinto apenas uma parte, já é um conhecimento além das forças e capacidades da criatura. Para esta visão, o Altíssimo fortalece o entendimento, dando-lhe certa qualidade de luz que proporciona esta faculdade ao conhecimento superior às suas forças. Isto também é compreendido pela certeza com que se crê ou se conhece as demais coisas divinas. Entretanto, a fé também acompanha a certeza, e nesse estado mostra o Todo-Poderoso à alma o valor desta ciência e luz que lhe infunde sua claridade. Sabedoria 7, 10, 13. Não pode ser extinta, e todos os bens me vieram juntamente com ela, e por suas mãos uma honestidade de grande preço. Esta lâmpada vai em minha frente, dirigindo meus caminhos. Aprendi-a sem intenções reservadas. Desejo comunicá-la sem inveja e não escondo suas riquezas. É participação de Deus e seu uso é bom deleite e alegria. No momento ensina muito, conquista o coração e com força poderosa o afasta da falsidade, que vista nesta luz, esta repleta de imensa amargura. A alma se afasta do que é transitório e correndo se refugia na sagrada e eterna verdade. Entra na adega do capitoso vinho, onde o Altíssimo ordene em mim a caridade. Eu acho que aqui é Cânticos 2, 4, CT, não sei se é Cânticos. Obriga-me a ser paciente, 1 Coríntios 13, 4. E sem inveja, benigna sem ofender a ninguém, a não ser soberba nem ambiciosa, que não me ire nem pense mal de ninguém, que tudo sofra e tolere, sempre clama, e admoesta-me interiormente com poderosa força, para que faça o mais santo e puro instruir-me em tudo. E se falto, ainda em pequenas coisas, repreende-me sem nada deixar passar. Conhecimento místico. Esta luz a um tempo esclarece, afervora, instrui, repreende, transforma e vivifica, chama e detém, admoesta e impele, ensina com distinção o bem e o mal, o sublime e o profundo, a longitude e a latitude. Efésios 3:18. Faz conhecer o mundo, o seu caráter e enganos, as mentiras e fraudes de seus moradores e amadores. E mais que tudo, ensina-me a desprezá-lo e pisá-lo, para levar-me ao Senhor, supremo dono e governador de tudo. Em Deus vejo e conheço a disposição das coisas. Sabedoria 7, 17 ao 20. As forças dos elementos, o princípio, o meio e o fim dos tempos, suas mudanças e variações, o curso dos anos, a harmonia de todas as criaturas e suas propriedades.
tudo que é oculto aos homens, suas operações e pensamentos, e quanto distam do Senhor. Os perigos em que vivem, os sinistros caminhos que palmilham, os estados dos governos, sua momentânea firmeza e pouca estabilidade em que consiste seu princípio e fim. O que tem de verdadeiro ou falso, com esta luz tudo é visto distintamente em Deus, com conhecimento das pessoas e circunstâncias. Há, porém, outro estado mais inferior, no qual a alma se encontra ordinariamente, usando da substância e hábito da luz, mas não em toda a claridade. Nesse estado, há uma limitação daquele conhecimento tão vasto de pessoas e estados, segredos e pensamentos. Nele não possuo mais conhecimento além do que basta para afastar-me do perigo e fugir do pecado. Compadeço-me das pessoas com verdadeiro amor, mas não tenho liberdade para lhes falar com clareza e descobrir-lhes o que sei. Nem poderia fazê-lo, porque pareço emudecer, a menos que o autor destas obras me permita e ordene que admoeste algum próximo. Quando faço, não é revelando-lhe o modo como cheguei ao conhecimento de suas necessidades, mas sim falando-lhes ao coração, com reflexões simples, despretensiosas e caritativas em Deus, além de rezar por estas intenções, pois para tanto me são manifestadas. Ainda que eu tenha conhecido tudo isto com clareza, jamais o Senhor mostrou-me o triste fim de algumas almas que se haja condenado. A providência divina guarda esta ordem, por ser justo não manifestar, sem gravíssimas razões, a condenação de alguém. Juro que se o visse, morreria com a dor produzida pelo conhecimento desta luz, pois imensa é a pena de saber que uma alma perdeu a Deus para sempre, tendo-lhe suplicado não me mostrar ninguém que se condene. Se com minha vida posso livrar disso a alguém que esteja em pecado, não recusaria o trabalho nem a previsão dele. Todavia, que não pode se salvar, não o veja eu. Uso da luz divina. Essa luz me é dada não para revelar meu privilégio pessoal, mas para dele usar com prudência e sabedoria. Fica a mim esta luz como uma substância que emana de Deus e vivifica, ainda que seja acidental, e o hábito para dela usar, ordenando bem os sentidos e a parte inferior. A parte superior do espírito, porém, sempre goza da visão e estado de paz, e conhece intelectualmente todos os mistérios da Rainha do Céu e outros mistérios da fé que me são mostrados e quase incessantemente os tenho presentes. Pelo menos a luz nunca a perco de vista. Se às vezes desço, como criatura, pondo a atenção no convívio humano, logo me chama o Senhor com insistência e suave força, e me faz voltar a atenção para suas palavras, locuções e para o conhecimento dos mistérios, graças, virtudes e obras exteriores e interiores da Virgem Maria, conforme irei descrevendo. Visão de Nossa Senhora e dos Anjos. Deste modo, nos estados de luz que digo, vejo também a Senhora e Rainha Nossa quando me fala, e os santos anjos em sua natureza e excelência. Algumas vezes vejo-os no Senhor, e outras em si mesmos, com a diferença que, para conhecê-los em si mesmo, desço a grau inferior. Sinto essa diferença porque ela resulta dos objetos e da maneira como o entendimento opera. Neste grau inferior vejo, falo e entendo os santos espíritos, que conversam comigo e me explicam muito dos mistérios que o Senhor me tem mostrado. A Rainha do Céu me explica e mostra os de sua vida santíssima com seus admiráveis sucessos. Distintamente conheço cada uma destas pessoas, sentindo os efeitos divinos e, respectivamente, cada qual produz na alma. Visão só de Deus e das criaturas em Deus. No Senhor, vejo-os como num espelho voluntário, mostrando-me Sua Majestade os santos que quer, conforme lhe apraz, com grande claridade e efeitos
maiores e superiores. Com admirável luz conhece-se o Senhor e os santos, com suas excelentes e extraordinárias virtudes, e como as praticam e como as praticaram, auxiliados pela graça, por cuja virtude tudo puderam. Filipenses 4:13. Neste conhecimento a criatura fica mais repleta de gozo, cheia de mais vida e satisfação, e permanece como no repouso de seu centro, quanto mais intelectual, menos corpóreo e imaginário conhecimento, mais intensa a luz, os efeitos mais elevados, maior substância e a certeza que se sente. Todavia, aqui também se percebe a diferença e se conhece que a visão do Senhor, seus atributos e perfeições e consequentes efeitos docíssimos e inefáveis, é superior à visão e conhecimento das criaturas, ainda que esta visão seja o mesmo Senhor. Esta inferioridade parece-me proceder da alma, sendo tão limitada sua visão, vindo a Deus junto com as criaturas, não o conhece tanto como quando vê sem elas. Ver só a Deus oferece maior plenitude de gozo do que ver as criaturas em Deus. Tão delicado é este conhecimento da divindade que durante ele prestar atenção a outra coisa o diminui um tanto, pelo menos enquanto somos mortais. Modo de receber as comunicações divinas. No estado mais inferior, do qual tenho falado, vejo a Virgem Santíssima em si mesma e aos anjos. Entendo que o modo de me ensinar e falar e ilustrarem é semelhante ao modo como os anjos se comunicam entre si e como os superiores iluminam os inferiores. Deus, causa primeira, dá esta luz, mas ela é participação daquela imensa luz que Maria Santíssima goza com tanta plenitude. É comunicada à parte superior da alma, e nela vejo a Santíssima Virgem, suas prerrogativas e mistérios, de modo como o anjo inferior conhece o que lhe comunica o superior. Da eficácia da doutrina que ensina e por outras condições que se sentem e gozam, inferem-se a pureza, elevação e verdade da visão. Nada obscuro, impuro, falso ou suspeito aí se nota. E tudo que se é santo, puro e verdadeiro, não deixa de estar presente. O mesmo acontece a seu modo com os santos anjos, e assim o Senhor me tem mostrado muitas vezes que a comunicação e ilustração em meu interior é como a quem eles têm entre si. Muitas vezes me acontece receber iluminação através de todos esses canais e arquedutos. O Senhor dá inteligência e luz, ou o objeto dela. A Virgem Santíssima a explica e os anjos me dão os termos. Outras vezes, mais ordinariamente, o Senhor faz tudo e me ensina a doutrina. Outras é a rainha ou os anjos que me dão tudo. Costumam também dar-me apenas a inteligência, e os termos para me declarar tomo-os do que tenho entendido. Nisto poderia errar, se o permitisse o Senhor, porque sou mulher ignorante e me valho do que tenho entendido. Quando tenho dificuldade em expor as inteligências, nas matérias mais árduas e difíceis, recorro ao meu mestre e pai espiritual. Visões inferiores. Nestes tempos e estados, tenho muito poucas vezes visões corpóreas, apenas algumas imaginárias. O grau destas é muito inferior a todos os outros graus que tenho descrito. Estes são muito superiores por serem espirituais ou intelectuais. O que posso assegurar é que em todas as inteligências, grandes e pequenas, inferiores e superiores, recebidas do Senhor, da Santíssima Virgem e dos Santos Anjos, me é dada abundantíssima luz e doutrina muito proveitosa, na qual conheço a verdade, a maior perfeição e santidade. Sinto força e luz divina, que me obriga a fazer em tudo melhor.
a desejar mais pureza de alma e graça do Senhor até morrer por ela. Com estes graus e modos de inteligência que tenho dito, conheço todos os mistérios da vida da Rainha do Céu, com grande proveito e júbilo de meu espírito. Por tudo isto, de toda a minha mente e coração, exalto a Todo-Poderoso, glorifico-o, adoro e o confesso por santo e onipotente Deus, forte, admirável, digno de louvor, magnificência, glória e reverência por todos os séculos. Amém.